eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Daniel. Já marque aí a sua Bíblia, é o livro de Daniel, que nós vamos olhar um pouquinho aqui juntos essa noite. Você sabe que eu estava andando na cidade de Hollywood há um tempo atrás. E eu fui curioso até um lugar chamado Calçada da Fama. Um teatro chinês e uma calçada com partes em vermelho da calçada, com estrelas. E eu comecei a ler o nome de várias pessoas famosas, da música, da TV. E eu fiquei olhando aqueles nomes e pessoas estavam perto de mim ali, começavam a fotografar, outros conversar, outros colocar os pés aonde haviam pés marcados na calçada. E eu fiquei pensando comigo mais ou menos assim: será que Deus também tem as suas estrelas? Porque a sociedade, a comunidade, o rádio, a mídia, em todos os aspectos, tem as suas celebridades. São chamados de superstars. E a minha pergunta para mim mesmo, naquela calçada, era mais ou menos assim: se a sociedade tem as estrelas, será que Deus também tem as suas estrelas? O que você acha? Deus tem as suas estrelas, os seus superstars, os seus astros, as pessoas que iluminam o mundo? É claro que na palavra de Deus, Jesus falou que nós somos a luz do mundo e nós nascemos para iluminar através de Cristo Jesus, o Senhor. Deus também tem as suas estrelas. E se você respondeu, sim, pastor, Deus tem as suas estrelas, você respondeu de forma correta. As estrelas de Deus brilham através das Escrituras. Elas brilham. Se você se lembrar, José é uma estrela de Deus. Abraão, uma outra estrela de Deus. Moisés, uma estrela de Deus também. Nós temos tantas outras estrelas brilhando no universo da palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando, tem mais alguma que me toca o meu coração para falar para o teu coração? Tem. E o nome dele é Daniel. E eu quero lembrar para você de Daniel. Ele tem 17 anos de idade. Ele está indo para a Babilônia. O país dele foi conquistado pelos babilônicos. Eles foram deportados. A cidade natal dele ficou destruída. E ele sabia desde pequenininho que ele ficaria naquela cidade por pelo menos 70 anos, até que houvesse o retorno para Jerusalém, a cidade da paz. Ele vai para essa cidade. Quando ele chega nessa cidade, Babilônia, várias colônias de judeus ficaram estabelecidas às margens dos rios. Por isso que quando você lê o livro de Salmos, você vai encontrar um salmo que diz assim: às margens da Babilônia nos sentávamos e pendurávamos as nossas harpas diante dos salgueiros. Eles penduravam as harpas e as pessoas da Babilônia falavam assim: cante para nós uma canção. E eles falavam: como poderemos cantar? Como poderemos cantar se a nossa língua está apegada ao céu da boca? Não havia canção. Mas Deus começou a levantar uma estrela de 17 anos junto com mais 3 amigos. É óbvio que houveram outras estrelas na Babilônia. É óbvio que houveram outras pessoas que brilharam para Deus. Mas sabe de uma coisa? Daniel brilhou e brilhou muito. E por que eu estou te falando isso? Por uma única razão. Em tempos de crise, quem é você quando tentam mudar a sua identidade? Porque foi exatamente isso que tentaram fazer com Daniel e os seus amigos. Na verdade, mudaram até o nome deles para divindades babilônicas. Daniel enfrentou uma crise. Junto com outros judeus, junto com outros amigos dele. Com os seus amigos enfrentaram crise. E como é que as estrelas de Deus se sintonizam? Como é que as estrelas de Deus se portam diante das crises? Talvez você fale assim: essa é a minha pergunta, pastor. Como é que pessoas que servem a Deus, ao passarem pelas crises, como é que elas devem se portar? Eu quero mostrar para você aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, e eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Daniel capítulo 1, e ali está a primeira prova de Daniel. Daniel tem 17 anos. Ellen White, a escritora do livro Profetas e Reis, ela fala assim, que depois de Jesus Cristo, Daniel é o mais puro,
Ele é um menino, 17 anos de idade. E agora ele está num país desconhecido, longe dos seus pais e na corte do mais poderoso rei que já existiu. Ele, Daniel, é provado. Ele é provado na sua identidade. E já, para começar, eu quero falar para você o que a Babilônia tentou impor sobre Daniel. Primeira coisa, a sua filosofia. A segunda, a sua língua. A sua música e a sua religiosidade também. Daniel viveu em cada momento da sua vida provas, mas Deus nunca o desamparou. É assim com você também. Ao passar por provas, mantenha a sua identidade, mantenha o seu caráter. Na Babilônia, quiseram mexer com a identidade de Daniel. Mas Daniel escolheu manter o seu caráter leal, fiel a Deus. Mudaram até o nome dele, mas não puderam mudar o seu caráter. A primeira prova que Daniel passa no livro que tem o nome dele é com relação à alimentação. Ele tinha um regime que é bíblico, que é orientação de Deus. Ele não comia alguns alimentos conforme Levítico capítulo 11. Logo, houve um banquete e o rei colocou toda a mesa, todas as iguarias, o melhor das terras conquistadas e o melhor da Babilônia também. Daniel, ele vê o banquete e aquela comida também era dedicada aos ídolos. Você sabe que há um texto na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, falando sobre essa questão de ídolos. E a Bíblia também fala sobre as comidas dedicadas aos ídolos. Daniel disse não, com toda a educação. Ele era uma pessoa nobre, inteligente e temente a Deus. Porque quem é temente a Deus é nobre e inteligente. Sabe, a palavra de Deus diz que ele passou por essa prova. E foi um negócio tenso. Ele ficou apavorado também. Falo ou não falo? Desço do muro ou permaneço no muro? Fico em cima entre um pé lá e outro cá? Não, sabe o que diz a Bíblia? Ele tomou um propósito no seu coração. E no capítulo 1, no verso 17, ele escolheu não se contaminar com as comidas do rei. E a palavra de Deus diz assim em Daniel capítulo 1, verso 17. Por causa da fidelidade de Daniel e os seus amigos. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você não leu errado, você leu exatamente certo. Quando você escolhe ficar do lado de Deus, Deus ouve a sua escolha. A sua determinação. Deus capta o seu motivo pelo qual você quer ficar do lado certo. E sabe o que ele faz? Ele abençoa você que é fiel. Deus honra quem é fiel. E Daniel e os seus amigos, eles tiveram a capacidade e inteligência. E há um outro texto da Bíblia, o verso 20 do capítulo 1, que diz assim, que eles foram 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outra pessoa no reino da Babilônia. Pense comigo. Ao Enem aqui no nosso país. Imagine você que um jovem que escolhe a Deus, ele fala assim, eu vou fazer o que Deus manda. Uma pessoa que escolhe a Deus e é concurseiro ou concurseira, fala assim, eu quero ser fiel a Deus e eu vou honrar a Deus em tudo que eu faço, em todas as coisas. Sabe o que Deus vai fazer por você? Ele vai abençoar você. 10 vezes mais inteligente. Ele é uma estrela de Deus, ele se tornou notável. No capítulo 2, há uma outra prova acontecendo na vida de Daniel. O rei tem um sonho. O nome do rei é Nabucodonosor. Ele sonha com uma grande estátua, e essa estátua era horrível na visão dele. Tinha elementos, mas ele esqueceu-se do sonho. Ele chamou magos, astrólogos e todo tipo de pessoas que poderia desvendar o sonho esquecido. Ninguém conseguiu. Ele prometeu que mataria a todos. Mas Daniel, ele iria morrer também. E ele está agora nesse cenário. Ele está nesse cenário de crise, de problema. Ele está nesse cenário tenso e colocando, a sua vida está em risco. Ele está prestes a morrer também, junto com todos os outros, todos os demais. Sabe o que ele faz? E esse é um segredo das estrelas de Deus. Ele ora ao Criador dos céus e da terra. Ele ora.
Este é o segredo das estrelas que brilham de Deus. Os superstars de Deus oram, clamam a Deus nos momentos mais adversos, nas situações mais difíceis. Ele clama a Deus. Deus dá o resultado do sonho. E a Bíblia apresenta isto. Ele até dá honra ao Deus verdadeiro. No verso 19 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amigo, amiga, sabe o que Daniel fez? Ele deu toda a glória para Deus. Agora, uma pergunta que sempre esteve em minha mente é mais ou menos esta. Por que é que Deus revelou o sonho a Daniel? Eu vou explicar para você. Deus revelou o sonho a Daniel porque Daniel predispôs em primeiro lugar ser obediente a Deus, à frente dos seus amigos. Ele deu aquele passo dizendo assim: eu escolho a Deus. Eu quero servir a Deus. E não importa o que falam, o que façam, eu vou seguir a Deus. E ele segue a Deus. E Deus dá a ele a revelação do sonho. Em tempos de crise, nossa identidade pode ser provada. Em tempos de crise, a nossa língua pode ser tentada a ser modificada. A nossa fé pode ser colocada em xeque. Mas na crise, quando estamos com Deus, Deus nos honra. Deus honra você. Deus honra você que é fiel a Deus. E Deus dá a capacidade para você de ver e ler o tempo. No capítulo 3 do livro de Daniel, há uma outra situação. Agora o rei Nabucodonosor, ele fica empolgado com o sonho que tinha peças de metais em todas as partes, desde a cabeça, e ele era a cabeça de ouro. Ele tem agora uma empolgação com o sonho e ele faz um decreto que todas as pessoas viessem até um campo chamado Campo de Dura e adorassem a estátua que representava todos os deuses da Babilônia e representava todo o culto idólatra. Os amigos de Daniel estão ali. Se você ler o capítulo 50 do livro de Jeremias, você vai encontrar o próprio rei de Israel ali também, Zedequias. Você conhece a história? O rei fala assim: eu vou tocar uma música aqui, e a hora que eu tocar a música, todos devem se ajoelhar. Todos se ajoelham, menos 3. Eles permanecem em pé. Sabe por quê? Porque as estrelas de Deus, mesmo no momento mais tenso, mais crítico da história, quando tudo está contrário a eles, eles ainda permanecem firmes por aquilo que é reto e por aquilo que é certo. Amigo, você está passando por alguma prova? Amiga, a pressão está grande demais sobre você? Eu tenho um recado para você que vem de Deus. Permaneça ao lado de Deus, porque Deus não desampara quem é fiel. Deus não se esquece de quem é fiel. Sabe, se você ler as Escrituras, você vai ver que eles foram lançados por causa da fidelidade dentro de um lugar que foi aquecido 7 vezes mais. O calor pode ser intenso, o calor pode ser imenso, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se esquece de quem está no fogo da provação. E se você está no fogo da provação, Deus não se esqueceu de você. Se você está sendo provado, provada, se estão rindo de você por causa da sua fé, se estão falando assim: olha, o Deus que você acredita não é de verdade, o Deus que você acredita está distante de você, eu quero dizer para você: Deus não se esquece de quem é fiel e Ele não se esquece de você. E Ele honra quem é fiel, Ele honra tanto quem é fiel, e eu quero dizer isso para você: Ele honra tanto, tanto, que se você ler detalhadamente as Escrituras, você vai encontrar que nem cheiro de fumaça se achou no cabelo e nem na roupa daqueles que foram lançados na fornalha por serem fiéis a Deus. Eles foram retirados da fornalha e foram honrados. É isso mesmo. Deus honra quem é fiel. É isso mesmo, Deus não se esquece de quem é fiel. Ele não consegue, é contra a natureza dele, se esquecer de você que é fiel. Estrelas de Deus passam por crise.
Estrelas de Deus passam por dificuldades. Estrelas de Deus são provadas até o momento das chamas. Mas Deus não se esquece das suas estrelas. Se você olhar o capítulo 4 do livro de Daniel, agora o rei tem outro sonho. E quando ele sonha, ele se lembra do sonho. É uma grande árvore, que foi mandado cortar a árvore e deixar um toco e amarrada ainda com correntes. Sabe o que diz a palavra de Deus? Daniel foi chamado naquele momento para dar a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. Amigo, amiga, sabe, nos momentos mais difíceis da vida, você vai ser chamado pelos seus amigos para explicar para eles o que está acontecendo na história. E eu quero desafiar você a mostrar o que está acontecendo. Estamos perto do retorno de Cristo Jesus, nosso Senhor. A crise que vem sobre nós tem que ser uma pressão embaixo dos teus pés, dos meus pés, para que nós possamos ser lançados para mais perto de Deus. Daniel vem diante do rei e fala assim: rei, o sonho que o Senhor teve é que se o Senhor não mudar o seu jeito de tratar as pessoas e não confessar os seus pecados, pedir perdão dos seus pecados, você vai ser tirado do seu trono. O rei não gostou do que Daniel falou. Sabe que nem sempre as pessoas gostam daqueles que falam a verdade, mas a verdade dita com o amor ainda é o remédio para as feridas da alma. Você escutou bem. A verdade dita com amor ainda é a cura para as feridas da alma. O rei ouve Daniel, mas o rei não quer saber do conselho de Daniel. Um ano depois, passa-se um ano. Heródoto diz que Babilônia tinha 322 quilômetros quadrados e 25 metros. Ele construiu a Babilônia os jardins suspensos da Babilônia, por causa da sua esposa que sentia saudade das terras da Média. Ele olha toda aquela Babilônia gigantesca, grandiosa, uma das maravilhas do mundo antigo e diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu construí? Nesse momento passou dele o reino, porque ele não ouviu o conselho da estrela, do superstar de Deus. Ele começa a pastar. Os que estudam as doenças falam que ele teve ligantropia ou boantropia, que é o ato do homem agir como um animal, e ele agiu assim durante 7 anos. Amigo, amiga, quem não ouve o conselho da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai pastar como Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor olhou para o céu no momento da sua vida. E é isso que eu quero dizer para você. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 22, a palavra diz assim: olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Quando Pedro estava entrando no templo pelo portão chamado Formosa, pela porta chamada Formosa, havia um homem pedindo dinheiro para comer. E Pedro falou assim: eu não tenho prata nem ouro, então olha para nós, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Amigo, a saída para a crise ainda é olhar para o alto. Ele olhou para o alto, se lembrou de Deus e Deus o restaurou Nabucodonosor. Nabucodonosor é que escreve o capítulo 4 do livro de Daniel. É Nabucodonosor que fala o relato do capítulo 4. E o relato dele é de uma pessoa que entregou o seu coração para o Deus vivo. Morreu Nabucodonosor na fé do Deus de Daniel. Se você olhar o capítulo 5, há agora um movimento todo em volta de uma festa. E nessa festa estão usando coisas que são dedicadas para Deus. Não confunda as coisas. O que é dedicado para Deus é de Deus. A gente não toca, a gente não mexe. Daniel é chamado para essa festa também, pela rainha mãe. E ele é chamado para essa festa porque apareceu na parede uma escrita dizendo assim: Mene, mene, tekel, upharsin, pesado foste na balança e achado em falta. Ele aparece. O rei, que é neto de Nabucodonosor, fala assim: olha, eu vou te dar muitas coisas se você me disser o que está escrito aí. Naquela noite, o Império Babilônico passou para ser do domínio do Império Medo-Persa. Naquela noite. Amigo, Daniel está em todos os momentos. Por quê?
gente que não se compra e nem se vende. Gente que é temente a Deus, gente que é obediente à palavra de Deus, gente que é fiel a Deus em todos os aspectos da vida. Podem passar reinos, podem passar impérios, podem vir e ir administradores, mas eles permanecem ao lado de Deus. Permaneça ao lado de Deus, escolha permanecer perto de Deus, escolha depender de Deus. E pode vir impérios, e você vai continuar. Estrelas de Deus são provados. Os superstars de Deus são provados, permanecem fiéis. E Deus os honra. Deus quer honrar você. Deus quer manter você. Deus quer sustentar você. Deus quer ampliar os teus horizontes. Daniel, ele teve o seu caminho agora no reino da Média e da Pérsia. A palavra de Deus diz que eles fizeram um decreto agora. E essa estrela de Deus está impedida pelo decreto de orar. Mas sabe de uma coisa? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel segue o seu costume e ele abre as janelas e ele ora a Deus e ele fala assim: Senhor, por favor, ouve a minha oração. E ele ora ao Criador dos céus e da terra. Deus ouve a sua oração. A sua oração, a palavra de Deus diz que não precisava passar do teto, porque anjos vinham até o quarto de Daniel. Amigo, se você é fiel a Deus, Deus sempre vai ouvir a sua prece, sempre vai ouvir a sua oração. Se você é fiel a Deus, Deus não vai desamparar você, Deus não vai se esquecer de você, porque Ele não se esquece de quem Ele ama, e Ele ama você. Se você olhar o capítulo 7 do livro de Daniel, Jesus é apresentado no capítulo 7 do livro de Daniel como o rei. Depois, no capítulo 8, Jesus é apresentado como o sacerdote. Depois, no capítulo 9, Jesus é apresentado como o Messias. E em todo o tempo do livro de Daniel, você vai ver uma estrela de Deus que clama ao céu. No capítulo 10, ele tem algumas visões interessantes. No capítulo 11, ele percebe que o mal vem do norte. E no capítulo 12, agora, indo para o final do livro, lembre, ele chegou com 17 anos na Babilônia. Agora ele está com mais de 80 anos de idade. Com mais de 80 anos de idade, ele recebe a palavra de Deus. E no capítulo 12, o verso 3, ele recebe uma orientação que vem do céu. E diz assim para ele, e diz para você também. E esse é um dos textos meus preferidos da Bíblia. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Prestou atenção? Os que forem sábios, pois, brilharão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. É isso que a palavra de Deus diz para você, diz para nós. Sabe o que diz? Deus tem as suas estrelas, e se elas são fiéis, elas vão brilhar mais do que as estrelas que brilham no céu. Sírius é a estrela mais brilhante que a gente tem no nosso céu. Ela brilha 5 vezes mais que o sol. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nos momentos de crise, se você escolher ser fiel a Deus, quando Jesus voltar, Ele vai dar uma distinção especial para você. E sabe qual é essa distinção? Um brilho mais brilhante do que as estrelas do céu. Será que não é a hora de você escolher e falar assim: eu quero ser fiel a Deus, como Daniel foi fiel? Não é hora de você falar assim: eu quero andar no caminho de Deus? Não é hora de dizer assim: por mais difícil que seja a prova, eu escolho Deus. No mesmo capítulo 12 do livro de Daniel, Daniel agora já bem de idade, no final da vida, Deus fala para ele, no final do livro: Daniel, você vai prosseguir os teus dias, você descansará, mas no final dos tempos você vai ressurgir. Amigo, amiga, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressurgir. Sabe o que vai acontecer? Daniel vai ressuscitar. E Nabucodonosor também. E eu quero dizer para você agora: tenha esperança.
Oremos? Nos entregamos a Ti, Senhor. Faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração. E por mais difícil, por mais tenso que seja, nós queremos confiar no Senhor. No nome de Jesus. Amém.